hoje. Aqui estou eu com o meu programa Poder e Política pela Foz TV, Canal 7. Hoje o meu convidado é o homem do dinheiro da Prefeitura. Cuida do din-din, do Reni Pereira, é o secretário municipal de Fazenda, o Ademar da Silva, a quem eu agradeço por ter vindo. Boa noite, Ademar. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos os telespectadores da Foz TV. Isso. Ademar, vamos começar na sua trajetória com o Reni. Desde lá, 2 anos e meio atrás, o Reni se elegeu e você, desde o primeiro momento, esteve com ele. Primeira pergunta, você é de carreira ou é comissionado? Eu sou comissionado, né? Tá. Você tem com o Reni desde o início e, num primeiro momento, o Reni ganhou a eleição, tomou posse e você ficou respondendo por várias secretarias. É isso? Sim. Fale, sim. por favor, para o meu telespectador, sim, o nosso telespectador. Respondeu sim. pela... Quando o Reni assumiu, eu fiquei respondendo pela Secretaria de Administração, Secretaria de Governo e a Secretaria da Fazenda. Durante quanto tempo? Foram em torno de 4 meses, mais Porque o Reni não tinha nomes? Na verdade, que ele estava preparando uma reforma administrativa e ele queria fazer a nomeação de todos os secretários após o término da aprovação da lei. Foi aquela mexida que vocês deram, inclusive nos cargos, chamados Exato. cargos comissionados. Exato. Mudou. Vamos falar um pouquinho disso, porque, o Ademar, secretário, os cargos comissionados sempre despertam interesse da comunidade, né? Que são essa espécie que é prevista em lei, e elas viram e mexem, o prefeito que entra acaba mudando. Vocês mudaram a espécie seria a nomenclatura, acabou alguns... Como é que ficou, então? Né? Como é que é hoje? Na verdade, ficou a Secretaria da do Fazenda, secretário, e foi criado algumas assessorias especiais. Quais, né? por exemplo? A Assessoria Especial de Governo, que era a antiga Secretaria de Governo, né? Passou a ser uma assessoria especial. Certo. A Assessoria Especial de Tecnologia da Informação, a Assessoria Especial de Planejamento, né? Essas foram as assessorias especiais criadas naquele momento. Né? E hoje E depois foi criada a Assessoria Especial de Comunicação, que antes era uma diretoria da Assessoria Especial de Governo. Tá. Né? Em tese, deu no primeiro momento, durante 4, 5 meses, depois fez essa reforma administrativa e ficou no que está hoje. Exato. O senhor sabe me dizer quantas secretarias hoje o Reni Pereira tem? Olha, deve ter mais ou menos umas 13, com as assessorias especiais, acho que umas 13 mais ou menos. Ah, é? Poucas então? Sim, não são muitas não. Ademar, você cuida das finanças da prefeitura. O cofre da Fazenda Municipal, ele está bem ou ele está combalido? Na verdade, o município é a parte mais fraca dos entes federativos. Né? Então, nós dependemos muito do Estado e da União. Né? Hoje, em torno de 66% da receita tributária está na mão da União, ficando apenas uma pequena parte para os estados e para o município. FPF, né, que se chama, Fundo de Participação. Nós recebemos o Fundo de Participação, que é uma parte da receita de imposto de renda, IPI. Quanto que dá? 60 aí? Dá em torno mais ou menos no ano, em torno mais ou menos de uns 40, 50 milhões, 80 milhões, na verdade. E a União repassa direitinho? Repassa. Ela vem repassando direitinho. E o Estado direitinho. repassa o quê? Ela repassa o ICMS, 25% do total do ICMS que é... gerado no município? Gerado no Estado. Ele é feito uma distribuição para todos os municípios. E essa distribuição é baseada em quê? É baseado na receita que cada município tem do próprio ICMS. Do próprio tributo. Exato. É criado um índice e cada estado tem o direito naquele índice. Então, o senhor me disse que mais de 60% da receita do município é oriunda da União. E o do Estado, através do ICM, seria quanto por cento? Não, na verdade, 66% dos tributos que nós pagamos está na mão do Estado. O que nós recebemos está na mão da União. O que nós recebemos da União, em torno mais ou menos... a nossa receita hoje, do total do orçamento, ele fica em torno de 25% a 30% da arrecadação. Os outros 70% vêm do Estado e da União. Perfeito. O Estado até repassa mais em razão do ICMS do que a União. Né, Muito bem. Em termos do FPM. Né? Esse exercício que o senhor está trabalhando, porque o orçamento
de 2015 foi aprovado em 2014, não é isso? Exato. É assim que funciona. Este exercício que o senhor está executando, a previsão de receita foi da ordem de quê? De todas as Todas as receitas, receitas. em torno de 720 milhões. Assim, falando assim, a gente acha que é muito dinheiro, mas não é. Não, não. Para o Porque município o de Foz do município, Iguaçu, ele é não- problemático. Sim, é problemático. Hoje, o nosso grande problema está na saúde, né? É? Que a nossa saúde foi criada uma estrutura. Hoje, para manter um hospital, nós precisamos de 8 milhões de reais. Estamos colocando lá em torno de 5 e 6 milhões por mês e não conseguimos manter toda a estrutura como se deve ser, né? Então, é muito dinheiro que se utiliza no Vou aproveitar o no senhor hospital. aqui. O hospital criado pelo prefeito anterior, o Paulo McDonald, era a ProSaúde, o senhor se lembra, né? E saiu uma decisão recente. A ProSaúde acabou indo embora e criou-se uma fundação que está funcionando, está aí, atendendo os pacientes, né? E o hospital tem um hospital bonito, bem equipado, e a ProSaúde foi embora. E saiu uma decisão judicial recentemente dizendo que aquela contratação da ProSaúde, isso é uma decisão de primeira instância, não quer dizer que depois que recorrer não tem o trânsito em julgado. Mas o juiz de primeira instância entendeu que a OAS era legal. Aí me vem o prefeito anterior, ufanar-se. Ah, tá vendo? Eu estava certo. A atual administração, esta agora, vai gastar mais de 100 milhões ao ano nesse modelo de fundação que está ali do hospital. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, já vinha uma determinação judicial que mudasse a OS que O estava... modelo. Exato. Inclusive, na época do antigo prefeito, já tinha essa determinação e havia um prazo para que Sim. houvesse essa alteração, no máximo até setembro. Isso. Quando nós assumimos, nós estávamos já trabalhando, eu digo o prefeito, como fazia parte, né? Então, nós estávamos Sim. trabalhando para que em setembro a gente fizesse a alteração da forma de administração do hospital municipal. Entretanto, quando nós chegamos no mês de abril, nós fomos surpreendidos pelo MP que tinha que ter uma alteração imediata da forma do modelo de administração Sob do pena de hospital. pagar uma multa cara. Multa, 100 mil. e, sim, era uma multa pesada, né? Nós tivemos que Mas fazer então essa o MP alteração. estava equivocado, porque o juiz entendeu diferente do MP. Já havia uma determinação antes do tribunal anterior que tinha que mudar. Da Justiça do Trabalho. Exato, porque essa determinação, houve, na verdade, uma posição do STF dizendo que a OS era legal. Legal. Exato. Coisa recente. Exato. Juiz então, Fux. E na época já tinha até, inclusive, determinação do Tribunal de Justiça do Paraná, que teria que fazer a mudança da forma de administração do hospital municipal. Está aí, está funcionando. Ô, Ademar, o que tributos a prefeitura cobra? Vamos lá. ISS, que é o imposto, para as pessoas entenderem, imposto sobre serviço. Qual é a alíquota dele? Depende da atividade. Tem Mas atividade a média é quanto? Média, hoje nós estamos com a média de... 7, 8? Não, 4%. 4%. O máximo é 5% ISS. que se cobra. Qual o outro imposto que O o senhor IPTU. cobra? IPTU, que é uma vez por ano. Exato, aí é 1% sobre os valor do imóvel imóveis declarado. territorial, 2% sobre o territorial e 1% sobre com o imóvel edificado. E o né? terceiro imposto? É o ITBI, que é sobre o imposto sobre transmissão de bens imóveis. Quando alguém vende compra e venda compra, onerosa. Quanto é esse imposto? É 2% sobre tudo o valor. alíquotas baixas. Em tese sim, só que você pega um imóvel, muitas vezes um imóvel com valor considerável, ele pode dar um valor alto, né? Ali na fazenda, o senhor está lá praticamente desde o início do governo. Quantas diretorias o senhor tem lá dentro? Eu tenho 3 diretorias atualmente. Eu tenho a diretoria de Receita, a diretoria de Fiscalização e a diretoria de Gestão Financeira. A diretoria de Receita, ela cuida do IPTU e do ITBI, além do alvará de licença, de funcionamento de empresas e atendimento ao público, né? Que seria ali nos guichês de atendimento, é cargo da diretoria de Receita. Temos a diretoria de fiscalização, que ela cuida do ISS, né? Temos a fiscalização do ISS, o ISS de construção civil
e a parte de fiscalização de obras, fiscalização de empresas, né, todo tipo de fiscalização do município, né? Muito bem. E nós daí temos a gestão financeira, a diretoria de gestão financeira, que ela faz empenhos, faz os pagamentos das despesas do município, cuida das receitas, né, o que o município entra de receita, faz na verdade uma coordenação da receita do município. Resumindo, a Secretaria da Fazenda seria uma tesouraria de uma empresa, né? Entrada e saída. Entrada e saída. Entra dinheiro e paga. Exato. Ela cuida da receita que entra, faz o pagamento das despesas na medida que a receita vai entrando. O senhor quem é o subsecretário da Fazenda? Hoje é o adjunto, né? É o Toríbio. Depois que o Reni deu essa mexida no sistema administrativo, foi criada a figura dos subsecretários, né, que antes não existia. O secretário adjunto, então, né? O adjunto. É o Toríbio. É o Toríbio. É de carreira, É de carreira. O único que não é de carreira lá na Secretaria da Fazenda sou eu. O resto são todos de carreira. Secretário, a sua formação é de advogado e contador. Exato. O senhor fez contabilidade? Eu fiz contabilidade na antiga Facisa, que hoje é a Unioeste, né? Sim. E formou-se em Direito? E Direito me formei na Unifoz, em 2000. É? Em 89 me formei em Contábeis. O senhor está em Foz desde quando? Eu estou em Foz desde 1977. Chegou aqui com 10 anos. 12 anos. É? 12 anos. O senhor bebeu água do Boici e não quis mais ir embora? Não. Na época o Boici dava até para pescar, hoje não, né? Rio Bostinha. Hoje está meio complicado, mas antigamente... Como é que está a relação quando eu falo relação, estou falando dentro das finanças, né? Da Secretaria de Estado do governo do Beto, né? Ou ele importou, o senhor sabia que ele importou um secretário da Fazenda da Bahia? Mauro. Ele é, até onde sei, era servidor da Receita Federal, né? Mas ele estava lá na Bahia e o Beto foi buscá-lo lá. E ele está aqui, né? Ele está no governo do estado do Beto, cuidando da Fazenda Estadual. O Paraná é um estado rico, não é? Eu creio que um dos mais ricos do Brasil. Do né? Brasil. Do Brasil. Nós somos líderes em produção de grãos, né? Sim. Nós temos uma pecuária, eu diria que é o terceiro ou quarto maior rebanho do Brasil, e é um estado rico. Mas o Beto vive reclamando que não tem dinheiro, uma choramingação. Por que será? Na verdade, nós dependemos muito do governo federal, né? O Estado também, O Estado né? também. O Estado... Hoje em dia, o pacto federativo é dessa forma. Então, primeiro a receita vem para a União, para depois descer para os estados e para os municípios. Então, nós temos o direito, que não tem como mexer, que são as transferências constitucionais. Né? O resto, os valores que a União ou o Estado tem que passar para o município de bom grado, vamos dizer assim, né? Com convênio e tal, já fica mais difícil. Às vezes fica mais difícil, né? Dependendo do tipo de governo, algum atrito, alguma coisa. Já foi montado o orçamento que será praticado o ano que vem? Ele aumentou ou reduziu? Eles estão em fase de montar ainda, que o orçamento não é da minha secretaria, do planejamento. Mas né? ainda não foi apresentado? Não. Geralmente, depois do segundo semestre, que se encaminha para ser discussão aprovado. Na Câmara. Exato, e tudo. Exato. Estou conversando com o secretário de Fazenda Municipal, Ademar da Silva. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos com Poder e Política. Até já. Voltamos conversando com o secretário da Fazenda do município. Ademar, existe indícios, ocorrências de sonegação de impostos no município? Sempre tem, né? Nós temos uma secretaria... É um índice grande ou pequeno? Na verdade, geralmente, a sonegação que se tem notícia é em torno de 50% do que se arrecada, no mínimo, né? Isso é em todas as esferas, não é apenas no município. Metade? Metade, no mínimo. Por que será que o Brasil se tornou um país de sonegação? Infelizmente, esse é um termo pesado. Lógico que tem exceções, empresas sérias Sim. Né? Mas, a grosso modo, é o que a gente escuta. Só diria que é metade?
É mais ou menos a metade, porque na verdade o que ocorre é o seguinte, quanto mais o poder público aumenta as alíquotas para poder fazer frente às despesas, que não são poucas, né? Como está fazendo agora. Exato. Aí sempre aumenta o não querer pagar, né? Que Sim. seria a sonegação, né? E todo mundo, na verdade, quer um serviço público de boa qualidade. Todo mundo quer andar num asfalto bem feito, todo mundo quer uma saúde pública de primeira, não quer pagar, não quer pagar plano de saúde, não quer pagar educação, Sim. não quer pagar uma faculdade ou uma escola particular, seria muito bom se fosse tudo público, mas ninguém quer pagar o preço, né? Hoje não existe, eu sempre falo que não existe serviço público gratuito. Todo serviço público é pago e muito bem pago. Sem dúvida. Né? Então, com isso, quem paga hoje, tendência é sempre pagar mais e aquele que sonega, né? Temos que ter meios para que a gente... E o senhor tem meios para correr atrás desses sonegadores? A sua máquina montada, são os fiscais, né? Sim. Esse seu pelotão de fiscalização, ele é eficiente ou qual? Hoje, na verdade, nós temos uma deficiência na fiscalização. Estamos investindo em... Tem pouco fiscal? Temos poucos fiscal. Nós temos em torno de 20 fiscais de ISS, né, que seria para cuidar da tributação do ISS. Com a população de... Com as empresas, na verdade, nós temos em torno de 10 mil empresas. É pouco. Entretanto, dessas 10 mil empresas, nós temos algumas empresas que são... a tributação já é de uma forma simplificada, estão no Simples Nacional, em torno de 3.500 empresas, e nós já temos a Receita Federal que faz também uma fiscalização nessas empresas, onde nos ajudam muito também, né? Temos as empresas profissionais liberais, que é uma tributação simplificada, já é um valor fixo, né? E temos agora os MEIs, que temos em torno de 2.500 empresas, que também eles seriam um imposto fixo. Então, sobra mais ou menos em torno de 1.700 a 2.000 empresas para ser fiscalizada. E nós estamos agora investindo em programas de processamento de dados para que nos dê as informações que a gente vá fiscalizar nos focos corretos. Vai apurando os controles. Exato. Vai dando uma ferramenta gerencial para que vá no local que tem maior... É a tendência, apurando. Exato. Ô, secretário, recentemente tivemos aí uma notícia, a cidade ficou sob daquela operação que o GAECO realizou lá na Secretaria da Fazenda, né? Foi amplamente divulgado. Aproveito o senhor aqui de cedulir esse espaço para o senhor nos contar o que se passou lá. Se o assunto lhe constranger, passo por outro na frente. Não, muito pelo contrário, isso tem que ser então, amplamente debatido. Lá? O GAECO... No início do ano, no início agora de 2015, por volta de janeiro, de fevereiro, março, mais ou menos nesse período, alguns técnicos da prefeitura trouxeram 2 casos de indícios de fraude no ITBI. Que havia um pedido de ITBI, foi dado uma base de cálculo, né? Na época foi R$700 mil, vou falar até o valor, e inexplicavelmente houve uma alteração no sistema colocando R$200 mil a base de cálculo, ou seja, num imposto de R$14 mil, colocaram R$4 mil. E, a princípio, nós tínhamos a desconfiança que tinha sido através de algum servidor, porque sempre o nosso sistema, quando um servidor entra e faz algum serviço, ele fica gravado o nome do servidor que fez. Entende? Então, ele tem porque cada um é esse identificador, né? Tem essa forma de identificar quem foi que mexeu. Essas pessoas que foram tributadas dessa forma, eles tinham entrado com pedido de revisão. Entretanto, a revisão deles foi indeferida, ou seja, mantivemos a base de cálculo de R$700 mil. Como houve esse problema, verificamos toda a documentação, eles trouxeram o meu conhecimento, eu imediatamente levei para o gabinete do prefeito, com todas as informações, toda a documentação. O prefeito achou por bem chamar imediatamente o delegado, né, o delegado-chefe aqui da 6ª SDP, o Dr. Marquiorim, né, e ele foi até lá, foi até o gabinete, foi apresentado toda a documentação, imediatamente foi chamado o secretário de TI, o Melquisedeque, para que ele fizesse a verificação de quem foi que
Sim. alterou o sistema para que houvesse a denúncia imediata e até a prisão do responsável. Pela nossa surpresa naquele momento, não houve identificação de servidor nenhum, Por que não houve? porque não tinha nada no sistema o que indicasse quem alterou ou deixou de alterar. Então, continue. A princípio tivemos a informação que foi mexido diretamente no banco de dados, ou através de um hacker, ou alguém com um conhecimento muito bom na parte de informática. Não deixou rastro. Não deixou rastro nenhum. Aí nós ficamos monitorando todos os ITBIs daquele momento em diante, o lançamento, e pedimos uma relação de todos os ITBI dos últimos 5 anos para a gente fazer um levantamento nos últimos 5 anos de todos os ITBI lançados, né? E logo em seguida, isso foi antes daquela operação que teve nos cartórios aqui em Foz do Iguaçu. Aí quando houve aquela operação do GAECO nos cartórios de Foz do Iguaçu, eu estava com o prefeito Reni chamou o delegado novamente, né, para verificar se era referente àquela situação que já tínhamos passado para ele anteriormente. Era? Não, ele falou que não desconhecia, que naquele momento ele desconhecia. Daí, entretanto, como ele já estava lá numa linha de investigação e poderia ter algo relacionado com o que o GAECO estava fiscalizando, ele nos comunicou que levaria para o GAECO todas as informações que ele tinha para que, caso o GAECO tivesse mais alguma informação, pudesse juntar e assim elucidar o mais rápido possível o caso, né? E posteriormente eles fizeram, pelo que fiquei sabendo, fizeram um mapeamento Eles quem? A polícia ou o GAECO? O GAECO. Fizeram um mapeamento. O Macurim levou para o GAECO. O GAECO entrou no circuito. Exato. Eles já tinham naquele caso dos cartórios. Entrou nesse segundo caso. Lá eles já tinham indícios ou algumas provas já que... Continuou trabalhando. Exato. E aí, secretário? E daí eles fizeram um mapeamento no nosso sistema, não sei como, é questão de informática, eu não entendo direito, e foram lá e pegaram 4 computadores lá na Secretaria da Fazenda para eles fazerem... Agora, nessa operação, a perícia. Não foram todos os computadores, foram apenas 4 computadores e foram lá verificar algum documento que, porventura, lhes interessasse. Pegou o que era necessário e foi embora. Tem novidades desse caso? Não, porque ainda está em segredo de justiça, né? Eles estão trabalhando em segredo. As informações que nós temos... Ninguém foi preso? Não. Que informação que o senhor tem? Geralmente, quando a gente tem algumas informações que há uma possibilidade de ter mais alguma fraude em algum ITBI, nós pegamos a documentação e encaminhamos para o GAECO, né? Então, principalmente esses que foram beneficiados, porque quem paga é quem adquire. Então, natural. Exato. Estão sendo chamados, né? Provavelmente serão chamados para prestar esclarecimento. Normal. Isso tudo, eu posso garantir que causa até um pouco vamos dizer assim, de insegurança até para a própria secretaria, porque não sabemos com quem estamos lidando, né? Desconforto. Então, quanto antes souberem ou acharem o culpado, melhor será para nós. Então, quanto mais tempo demora, vai dar uma insegurança maior para os próprios servidores e para a própria secretaria. Esse assunto está de bom tamanho, eu entendi, quero crer que quem nos assiste também entendeu. Porque existe, sempre que o GAECO atua, quando é na área política, como é o caso aqui, existem os grupos políticos. Aquele grupo político é da situação, os adversários e as pessoas, os grupos políticos antagônicos um ao outro, às vezes se aproveitam dessas situações para colocarem até situações que não são as verdadeiras. O senhor acabou de explicar aqui, então contou a história oficial. E só para completar, não foi apenas na Fazenda que foi feita essa verificação. Eles pegaram um grupo de técnicos em informática da própria Polícia Civil e foram lá e pegaram o nosso banco de dados também, o banco de dados completo da Secretaria da Fazenda, porque eles vão trabalhar em algumas máquinas, mais o banco de dados para saber se houve um ataque ou externo ou até mesmo interno no Aquele nosso caso banco de dados, lá que foi, que o senhor citou dos cartórios, né? O que eu posso dizer também que eu conversei com um advogado que teve envolvido não, ele participou daquele momento lá, ele era advogado de um cliente e o cliente foi investigado e o que eu sei dizer é que um servidor do cartório Pinheiros foi inclusive afastado
E continua a investigação, né? Sim, Tomara que os responsáveis se cheguem aos responsáveis. Hoje, na verdade, na Fazenda, nós não temos ninguém afastado, ninguém, né, porque não houve ainda nenhuma informação do GAECO, né? Tá, Se eles, existe alguém envolvido da própria Fazenda. Sem dúvida. Quando eles nos informarem aí que há alguém envolvido, aí sim é o momento de fazer Só para algum terminar, afastamento. Mas, por entendi. enquanto, Nós só nada. temos um minuto, queria agradecer ao senhor por ter vindo. Rapidinho, aquela situação do IPTU, que foi apresentado os valores do IPTU no primeiro momento, a oposição não gostou, tentou embargar, mas a Justiça entendeu, o próprio Tribunal de Justiça entendeu que o valor era real e podia ser aplicado. Foi isso? Na verdade, o que nós fizemos foi apenas uma atualização do cadastro Sim. imobiliário. Então, quem construiu Não- não estava pagando pelo real. Pelo aumento. Nós apenas colocamos no nosso cadastro imobiliário a realidade Em dia. dos imóveis de E Foz do aplicou Iguaçu. a cobrança. E aplica-se a cobrança para dar... Modernizou-se a É a sistemática. justiça tributária. Tá certo. Aquele que tem um imóvel de Maior maior tem valor que pagar. paga mais, aquele que tem um valor menor paga. Não querer Tá bom. ninguém pagar ou que não é fazer de devido. conta que paga e não paga. Justiça Social, esse é o Exato, nome. justiça Eu quero tributária, agradecer na ao senhor verdade, por a ter princípio. vindo. Opa, foi uma honra. Agradeço muito, sucesso lá na sua empreitada de cobrar e pagar. Obrigado, né? E eu obrigado. torço para que os cofres da Prefeitura fiquem melhor. Eu acho meio difícil com essa crise que está aí, hein? Não é fácil, mas vamos torcer para que o município indo bem, toda a sociedade, Sem de uma dúvida. forma geral, é beneficiada. Né? Muito obrigado, secretário. Esse foi o Poder e Política desse final de semana. Desejo a todos um bom final de semana, com menos chuva, né? E quarta-feira estaremos de volta. Uma boa noite a todos. O senhor, muito obrigado.